Vamos tentar entender o tema que está na boca de todo mundo. As taxações vão salvar ou vão afundar os Estados Unidos? Talvez não seja algo tão drástico assim. Veja, as taxações recentes propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu segundo mandato, iniciado agora em 2025. Então vamos ao nosso tema aqui no canal Luz no Fim do Túnel. É uma mistura preocupante aí, cortes de impostos que foram herdados lá pelo Tax Cuts and Jobs Act de 2017, isenções fiscais inusitadas e tarifas de importação que chegam a níveis assim quase que da punição, né? Bom, isso daí será que é uma genialidade econômica ou é um castelo de cartas prestes a desmoronar? Vamos analisar os prós e contras. Primeiro, o contexto. Veja, Trump quer manter os cortes de impostos lá de 2017, que reduziram as alíquotas de imposto de renda para indivíduos e empresas. E ele quer adicionar algumas novidades. Claro, ele quer desafogar aí, né, a classe média, vamos dizer, ou a classe baixa americana. Nada de impostos sobre gorjetas, por exemplo, horas extras ou benefícios do seguro social. E claro, as tarifas, veja, 10 a 20% sobre tudo que entra nos Estados Unidos. E que pode chegar até 60% se forem contra a China, produtos fabricados na China. Bom, e o Trump já fala aí em até 70%. Mas a maioria fica entre 10, 20, 30, 40%. Há o sonho ambicioso de substituir o imposto de renda por essas tarifas. Quer dizer, ele está contando com um ganho substancial com essas cobranças percentuais aí do comércio, né? Do comércio externo americano. Mas o que isso significa na prática? Ele vai conseguir substituir, cobrar menos imposto de renda porque ele acha que ele vai ganhar mais com as tarifas? Pronto, vamos aos prós, né? E depois vamos aos contras. Vamos lá pelo lado positivo, né? Ou aquilo que o Trump vende como é positivo. Veja, esses cortes fiscais podem dar um gás na economia dos Estados Unidos. O Tax Foundation, lá, que faz o cálculo, né, ele estima que manter o Tax Cuts e o Jobs Act poderá aumentar o PIB em até 1% e poderá criar 600 mil novos empregos nos Estados Unidos. Parece bom, né? Você vai isentar gorjetas e horas extras, você vai colocar dinheiro no bolso dos trabalhadores de serviços e da indústria, né? Por exemplo, os garçons, o maître, o cara que toca piano lá no piano bar vai ganhar mais, né? Bom, é um alívio para quem vive de salário em salário, né? Bom, e as tarifas? Bom, elas prometem proteger a indústria americana, trazendo fábricas de volta para casa e reduzindo a dependência da China. Isso é sempre a preocupação maior, né? O Peterson Institute, aí, que trabalha com o cálculo de tarifas, né, ele calcula que tarifas que vão de 10% a 60% poderão gerar até 225 bilhões de dólares por ano. Hein? Será que isso daí paga a conta dos cortes do imposto de renda? Fiquem atentos, porque essa é a grande questão. Né? Veja, porque ele vai ter que dar algum tipo de benefício para a população, né? Porque as coisas vão ficar mais caras. Né? Veja, e é um apelo assim populista. Né? Imagine então que aposentados que têm uma alta renda ganham com a isenção no seguro social. Garçons, motoristas de aplicativo, por exemplo, comemoram o fim do imposto sobre as gorjetas. E as empresas que produzem nos Estados Unidos podem ver aí os seus gastos, né, dos seus impostos, a sua alíquota corporativa cair de 21% para 15%, 6% a menos. Né? Bom, e a ideia de substituir o imposto de renda pelas tarifas, veja, é uma ideia assim quase revolucionária. Né? Imagine, você vai simplificar o sistema tributário e vai dar um adeus ao imposto de renda, e os números fecham. É aí que a coisa fica complicada, né? É aí que o elefante na sala, você não sabe como você vai tirar ele da sala. O déficit federal. Veja, então você vai estender o Tax Cuts e o Jobs Act, né? Vai custar entre 4,5 e 5 trilhões de dólares em 10 anos, segundo o Congressional Budget Office, que é o comitê que analisa o déficit endêmico aí do governo dos Estados Unidos. Bom, então você some aí as novas isenções, né? E já se fala em 7,75 trilhões de dólares. Bom, e as tarifas?
Bom, as tarifas arrecadam, no máximo, algumas centenas de bilhões de dólares. Então, o imposto de renda, por outro lado, ele traz 2,2 trilhões de dólares por ano. Então, assim, o imposto de renda arrecada muito mais do que o que você vai ganhar com as suas tarifas. É isso que está acontecendo. Façam as contas, é um buraco fiscal que não fecha. Veja, é uma dívida pública de um país que deve 34 trilhões. Quem é que vai pagar essa conta no futuro? Então, veja, você vai diminuir o imposto de renda, mas você não vai conseguir substituir pelas tarifas, porque o imposto de renda arrecada muito mais. Né? E tem mais, inflação. Né? Veja, tarifas altas encarecem as coisas. Né? Claro, você vai taxar os produtos dos outros. Né? Vai ficar tudo mais caro para o consumidor. Produtos eletrônicos, roupas. Né? O Budget Lab da Yale, da Universidade de Yale, que é um centro de pesquisas de políticas públicas, ele estima que as famílias americanas podem gastar entre 2 mil até 7 mil dólares a mais por ano com tarifas que vão de 10% a 60%. O Goldman Sachs, né, o banco, alerta, cada 1% de aumento nas tarifas empurra a inflação 0,1% para cima. Então, assim, conforme você aumenta e você tarifa os outros países, você sanciona o comércio externo dos outros países, você está também fazendo a inflação dos Estados Unidos subirem, né? Bom, vocês lembram, no primeiro mandato do Trump, os estudos mostraram que as tarifas caíram quase inteiras no colo dos consumidores americanos, né? Não caíram no colo dos exportadores estrangeiros. Né? Então, quem realmente vai pagar o preço do America First, do MAGA, né? Os pobres, é a classe média. É isso que é terrível. Hein? E não para por aí. Veja, essas políticas têm um lado regressivo que não podemos ignorar. Hein? Veja, tem lá o ITEP, que é um Instituto de Política Tributária, ele calcula que os 5% mais ricos dos Estados Unidos vão ter cortes de até 36 mil dólares por ano. Enquanto que a classe média vai pagar 1.500 dólares a mais. Estão entendendo? E os mais pobres vão pagar 800 dólares a mais. E os mais ricos vão pagar menos. Veja, tarifas batem mais forte em quem gasta tudo o que ganha em bens básicos. Veja, se você ganha pouco, o seu dinheiro é para comprar comida, né? É para pagar o aluguel e não sobra nada. Não é assim? Bom, veja só, isso aí é uma proteção à indústria local dos Estados Unidos ou é um presente para os mais ricos, né? Disfarçado de populismo? Bom, e os riscos globais? Veja, o Tax Foundation prevê que essas tarifas podem cortar o PIB em até 0,4% e eliminar 223 empregos. Isso antes de países como China, Canadá e México revidarem, porque eles vão revidar, como já fizeram no passado. Exportadores agrícolas americanos que o digam. Soja e milho sofreram na última guerra comercial. E a incerteza, hein? Empresas hesitam em investir quando o tabuleiro global vira um campo de batalha, e já está virando. Será que o Trump está subestimando o custo disso tudo? Bom, e depois a tal simplificação tributária, veja um pouquinho mais de análise, veja, isentar gorjetas e horas extras parece muito bom, né? Pô, você não vai cobrar imposto em cima de gorjeta, em cima de hora extra. É uma coisa terrível esse imposto de renda americano, né? Bom, mas na prática você complica o código tributário, você cria brechas para fraudes. Então você imagine aí gestores de Wall Street, os tubarões de Wall Street, chamando bônus de gorjeta, né? Vai sobrecarregar o imposto de renda, né? Que ele quer justamente abolir o imposto de renda. Bom, então você vai substituir o imposto de renda por tarifas, não é isso? O Peterson Institute diz que é inviável e vai provocar uma recessão. Então nós temos uma promessa muito sedutora, né, da parte do Trump, que pode ser uma ilusão bastante perigosa. Bom, vamos chegando aqui ao fim da nossa análise, né? Ouvintes aqui do Luz no Fim do Túnel, veja, o quadro é claro, mas não é simples. As taxações de Trump têm muito brilho, né? Estímulo econômico, proteção industrial, alívio para trabalhadores, mas o custo pode vir aí um déficit maior, inflação crescendo, desigualdade social aumentando. Veja, e o mundo lá fora não vai ficar de braços cruzados. Veja, é quase que uma experiência, assim, um experimento, né, econômico, assim, como se ele estivesse jogando, né?
Será que o Congresso vai segurar as rédeas desse negócio? E o planeta vai cooperar com os Estados Unidos? E quem é que vai sair ganhando no final? E quem é que fica com a conta? Veja, eu não estou otimista com essa tempestade trumpista. Eu acho que as pessoas vão se molhar e também vão escorregar, hein? Parece você, é como se você quisesse tocar saxofone, sendo que os outros vão soprar o teu saxofone, não você, né? Tem mais. Vocês acham que os países não vão procurar outros parceiros, em vez de ficar pagando pau para os Estados Unidos? Outra coisa, nós estamos num momento em que os Estados Unidos precisam mais da China do que a China dos Estados Unidos. O supply chain, aí a cadeia de suprimentos, né, está na mão dos chineses. Veja só, a Coreia do Sul acabou de anunciar a saída das sanções americanas contra a China. Veja, a Coreia do Sul agora é uma parceira comercial da China. Ela vai exportar todos os chips que a China precisar. E em troca, a China não vai sancionar as exportações de terras raras, aí galho, germânio, para a Coreia do Sul. Será que os Estados Unidos já não está trilhando o caminho da estagflação, estagnação misturada com inflação? Veja, eu não quero parecer pessimista, pessoal, mas algo me diz que o trumpismo vai acelerar a queda da economia americana. Posso estar redondamente enganado. E o cara é um super gênio mesmo, né? Como o Elon Musk, que é o gênio das galáxias, né? O fato é que o Trump vai enfrentar uma oposição grande aí, pessoal, tá vindo aí. Dentro dos Estados Unidos e uma oposição fora dos Estados Unidos, global. Bom, há quem diga que o Trump não vai conseguir terminar seu mandato, hein? Bom, e o Brasil? O Brasil pode ser beneficiado, né? Por exemplo, aumentando a venda de soja para a China, né? Bom, vamos imaginar o pior, vai. Vamos imaginar o pior. E se as ações de Trump levarem a uma piora da economia americana? O pesadelo se tornar realidade, né? Veja, o Trump vai enfrentar muita oposição. Primeiro dos democratas. Os democratas vão bloquear as legislações do Trump. E vão começar investigações uma atrás da outra contra as políticas do Trump, contra as tarifas, contra os cortes dos gastos federais do imposto de renda. Caso eles percebam que isso vai prejudicar, vai ser danoso para a economia americana. Por exemplo, se as tarifas aumentam os preços ao consumidor, afeta a classe média, a oposição vai ganhar força em estados-chave. Grandes empresas, especialmente as que dependem do supply chain, das cadeias de suprimentos globais, que estão boa parte na mão da China, por exemplo, na área de tecnologia, de manufaturas, vão pressionar contra as políticas protecionistas, trumpistas, né? Se as tarifas elevarem os custos de produção e reduzirem os lucros, os CEOs, os lobistas, podem se voltar contra o Trump, hein? Mesmo aqueles que o apoiam, né? Que fazem campanha, que fizeram campanha para ele, que estão com ele, hein? Veja, a base do Trump, que inclui muitos trabalhadores rurais das áreas de serviços e também nas áreas industriais, pode ficar frustrados, hein, se promessas como reduzir a inflação não se concretizar. Um aumento no custo de vida devido a tarifas ou até mesmo uma recessão vai implodir o apoio popular do Trump. Vai levar a protestos e a sua aprovação vai começar a despencar, né? Bom, e fora dos Estados Unidos? Veja, a oposição pode ser bastante pronunciada. Países como Canadá e México e outros que eram amigos dos Estados Unidos ou da União Europeia vão ser afetados aí pelas tarifas, pelas políticas aí do America First, né? Eles vão retaliar, eles vão criar barreiras comerciais também. E o Trump já está ameaçando quem responder na mesma moeda. Isso já aconteceu no primeiro mandato dele, hein, quando a União Europeia impôs tarifas sobre produtos americanos como bebidas, motocicletas, em resposta a taxas que ele fez sobre o aço e o alumínio, como ele fez aqui no Brasil. Ele taxou fortemente o aço e o alumínio brasileiro. Veja, o maior rival econômico dos Estados Unidos, a China, ela vai ficar de braços cruzados, ela vai intensificar a disputa comercial, é lógico. Ela vai restringir ainda mais os minerais raros, os componentes essenciais, o que vai prejudicar as indústrias americanas, por exemplo, a de semicondutores. Pequim, naturalmente, vai aumentar ainda mais as suas alianças com outros países. E os Estados Unidos vão ficar isolados economicamente. O FMI, a Organização Mundial de Comércio, vão criticar o Trump, hein? Se o comércio global começar a ficar instável e desestabilizado.
Aliás, o FMI e a OMC já sugeriram isso daí em análises passadas, né? O Trump vende as tarifas aí dizendo que é para proteger os empregos americanos, né? Porém, olha, terminando a análise, veja, o cenário pode se desdobrar assim, ó. As empresas vão repassar o aumento dos custos das tarifas aos consumidores. Itens básicos, por exemplo, celular, eletrônicos, roupas, vão ficar mais caros. A inflação, que estava em torno de 2%, vai subir para 5%, pressionando o Federal Reserve a imprimir mais dólares, a aumentar os juros e o crescimento vai parar. Veja, o Canadá e o México vão impor tarifas sobre exportações americanas como petróleo e grãos. A União Europeia vai fazer a mesma coisa, vai taxar tecnologia, agricultura e por aí vai. A China vai reduzir a compra de soja americana, devastando os fazendeiros aí no meio oeste americano. Isso já está acontecendo. Com as exportações caindo e os custos subindo, indústrias, por exemplo, a automotiva, que depende de peças mexicanas, a indústria tecnológica, que depende de chips asiáticos, cortam empregos. O PIB, que crescia 2%, vai entrar em contração, vai ficar menos 1 em 2026, configurando uma recessão, PIB negativo. Governadores democratas, como por exemplo os da Califórnia, de Nova York, vão desafiar o Trump, implementando políticas locais para mitigar os danos federais, né? Protestos vão eclodir aí em várias cidades afetadas por demissões. Republicanos moderados no Congresso, os moderados, hein, vão começar a questionar as tarifas. Os próprios republicanos, temendo perdas nas eleições no meio de mandato. Aliados vão se afastando e a China vai ganhando mais influência ao oferecer acordos comerciais alternativos à Europa e à América Latina, oferecendo para a Europa e para a América Latina. O dólar, inicialmente fortalecido pela incerteza global, vai perder valor com a fuga de capitais para economias mais estáveis, né? Nesse cenário, a oposição ao Trump pode se intensificar. Nos Estados Unidos, ele vai enfrentar então uma crise de legitimidade. A aprovação dele vai começar a ficar abaixo de 40%. E aí, internacionalmente, os Estados Unidos vão perder o seu soft power, né, o seu poder de persuasão. Até mesmo as pessoas vão ficar com raiva da Disney, né, de Hollywood, né? E a economia global vai se reconfigurar em blocos rivais, com a China e a União Europeia se beneficiando do vácuo deixado por Washington. E a União Europeia está indo para o lado da China. Bem, vamos ver no que vai dar, né? Não queremos, assim, ser alarmistas, né? Mas, assim, há um risco, né, nessas medidas aí econômicas que pegou muito analista aí da economia aí de calças curtas, né? O pessoal está, assim, pasmo para ver o resultado disso daí. Bom, pode ser que seja mais aquela coisa do Trump bater na mesa, né? Dar soco na mesa, e depois não era bem aquilo, né? E depois, assim, era só para dar uma tremidinha nas cartas, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, chegando até aqui, você já dá o like aqui no nosso vídeo, faz um comentário no nosso canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, ok? Se não está seguindo, já segue. Traz um seguidor para o canal, ok? Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão aqui, de livre comunicação. Pessoal, muito obrigado aqui por seu apoio, por ouvir as nossas análises, por irem atrás da informação pura, nua e crua, imparcial e direta, né? Bom, aqui a gente fala o que a gente pensa, e a gente pensa no que a gente fala, né? Na medida do possível. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.